Hoje era para ser um dia de folga. Eu estava preparado aqui já para não fazer nada, terminar de assistir a série All of Us Are Dead, né, que é uma série coreana de zumbi. Mas o Brasil não dá trégua. O Brasil não dá trégua, não dá sossego. E o que aconteceu? Qual é a história de agora, né? A história foi que o Sérgio Moro, o Conge, ele foi entrevistado para uma rádio do Piauí e, obviamente, né, levando em consideração que o Sérgio Moro ele está agora alinhado, né, com o MBL, com o Kim Kataguiri, como eu falei, com outros do MBL, que a questão do nazismo acabaria caindo no colo do Sérgio Moro. E daí os entrevistadores perguntaram para ele, né, sobre a fala do Kim Kataguiri. Quando perguntado pela Tabata Amaral se ele achava que era um erro a Alemanha ter criminalizado o nazismo, o Kim Kataguiri responde que sim, se o Sérgio Moro concordava com isso, o que ele achava da situação toda, né? E o Sérgio Moro se justifica dizendo o seguinte: bem, eu sou Sérgio Moro, eu respondo por aquilo que eu digo, eu não sou o Kim Kataguiri, mas abomino o nazismo e acho que o Kim Kataguiri disse foi uma gafe verbal. Depois ele disse que foi um erro, depois ele disse que foi, sinceramente, que ele... Bem, ele não vai se comprometer pelo Kim Kataguiri, né? O fato é que o Kim está passando por uma fritura pública. Eu acho que ele se safa dessa, para ser bem sincero, eu acho que ele se safa dessa, mas está passando por uma fritura pública e, de certo modo, eles estão sentindo agora na carne aquilo que eles fizeram com os outros, né? Porque a tática do MBL, desde o começo, foi uma tática bastante suja, inclusive, de jogo político, de espetacularização da política, de atacar os seus opositores com base em falsidades, inclusive, com memes, com distorções. Então, eles estão sentindo agora um pouquinho o gostinho daquilo que eles fizeram com Marielle Franco, que fizeram com João Willis e com outras pessoas, com o PT no geral, né? Mas eu quero falar nesse vídeo não sobre o MBL, nem sobre o Kim Kataguiri, mas sobre a posição que o Sérgio Moro se encontra agora, né? Tendo que se defender de ataques que são direcionados ao Kim Kataguiri e acaba respingando nele também por causa do alinhamento deles, né? O Kim Kataguiri possivelmente vai para o partido do Sérgio Moro, Podemos, e também já faz parte da pré-campanha eleitoral do Sérgio Moro. O MBL, eles estão encampando abertamente o Sérgio Moro já tem um bom tempo. O que acontece aqui, e é o que eu quero explicar para vocês, é que, pensando friamente, racionalmente, de fato, né, o Sérgio Moro responde por aquilo que ele disse, o Kim Kataguiri responde por aquilo que ele disse, o Monark por aquilo que ele disse, a Tabata por aquilo que ela disse, eu respondo por aquilo que eu digo e assim por diante. Cada um responderia por seus atos, por suas falas, mas em termos retóricos, na verdade, né, em termos inclusive argumentativos, isso é uma falácia lógica, existe essa noção de culpa por associação. Ou seja, você anda com alguém, essa pessoa comete um crime e daí isso respinga em você de algum modo. Ou você faz parte de um partido, alguém do seu partido diz uma coisa absurda ou faz uma coisa absurda e isso respinga em todo mundo daquele partido e assim por diante. Isso não é racional, isso não é lógico, na verdade, né? Isso é irracional, muitas vezes é deliberado. É uma tentativa clara de contaminar o debate e de prejudicar os demais. Só voltando aqui ao MBL, né, o modo como eles operavam, o MBL, os bolsonaristas, faziam muito isso. Vamos supor que você fosse contra o Bolsonaro, havia essa noção de que você fosse petista. Então eles tentavam te contaminar, porque já havia essa imagem antipetista no Brasil, tentavam te contaminar com base na associação possível que você teria com a esquerda e, portanto, com o PT. Então isso é feito de maneira sistemática pela extrema-direita, pela MBL, mas também por outros grupos. O que estão fazendo agora com o Sérgio Moro é justamente isso, contaminar o que ele diz por associação. E ele que rebole para se defender, basicamente é isso, né? É a regra do jogo, é o modo como as coisas operam. Esse assunto possivelmente vai voltar bastante, inclusive na campanha de Sérgio Moro, até que eles consigam apaziguar os ânimos, mas o fato é que girou o mundo essa história, né? Ontem eu falei aqui sobre a capa da revista Veja, que mencionou esse caso, mas também a imprensa internacional cobriu essa história. Teve jornal em Israel falando dessa história, o jornal britânico BBC cobriu isso também, teve jornal francês cobrindo essa história, então foi se espalhando e, claro, dada a repercussão do caso, ele continua sendo debatido ainda e muita gente está se defendendo ou tentando defender suas posições. Eu só preciso aqui mencionar uma história, uma conversa, na verdade, não foi um debate, foi uma conversa que eu tive com o Glenn Greenwald ontem no Twitter, porque tem a ver com isso, inclusive, né? O Glenn, que vocês sabem, é um defensor da visão mais ampla possível da livre expressão. Ele publicou um artigo no Twitter que basicamente defendia essa posição de que não deveria ser criminalizado porque ideias não ferem ninguém, porque a gente não pode criminalizar ameaças futuras, né? Ameaças de violência futura. E daí
Isso me pareceu um tremendo erro, na verdade, né? Primeiro porque a alegação de que o nazismo é uma possibilidade de violência futura é um erro tremendo. Isso aqui é historicamente um erro, é factualmente um erro, é teoricamente um erro, é ideologicamente um erro, e eu pus ali várias referências, né, para mostrar como isso estava errado, pus várias referências de vários autores que mostram que, na verdade, a noção nazista, as ideias nazistas, a prática nazista é fundamentada na violência. Então você não pode, sabe, pensar, eles não querem fazer o mal, eles, sabe, só agitam o debate. Não, não é isso. É calcado na violência. É um discurso que, chegando ao poder, vai causar violência. Não é uma possibilidade de violência, é a violência. E isso, como eu falei, está respaldado na literatura, está respaldado nos autores que estudam esse assunto. Isso está respaldado nos teóricos do nazismo e do fascismo. Então aqui não sou nem eu falando sobre esse assunto, aqui são os teóricos do assunto. Mas o Glenn defendeu a posição dele de compartilhar esse artigo, obviamente ele tem esse direito, mas aí vem a parte curiosa, né? Porque ele queria que eu debatesse com o autor do artigo e que eu usasse o meu canal para isso. E aí a parte mais fascinante, porque o que eu faço aqui é mostrar, em parte, as táticas retóricas e argumentativas de alguns grupos, inclusive as falaciosas, né, o modo como eles usam de distorções ou de erros para convencer as pessoas de algo errado, é mostrar as falsidades ditas por extremistas de direita, é contestar teorias conspiratórias propagadas por olavistas, por exemplo. Daí, com base nesse raciocínio, com base nessa lógica que o Glenn me propõe aqui, de trazer essas pessoas para o meu canal para debater esses assuntos, vai justamente na contramão daquilo que a gente se propõe, que é contestar essas coisas e não dar visibilidade para essas coisas. A grande pergunta que a gente tinha ao longo de todos esses anos, a grande pergunta minha, na verdade, né, quando a gente abordava o Olavo de Carvalho, por exemplo, era como abordar essas pessoas, como falar dos absurdos que eles propagavam, como falar das bobagens que eles diziam, sem, ao mesmo tempo, dar visibilidade para eles, sem, ao mesmo tempo, criar uma aura em torno deles, de modo que as pessoas fossem lá fascinadas, tentar entender o que eles diziam. Como fazer isso? Porque na campanha eleitoral do Bolsonaro foi um grande dilema. Porque a gente vinha aqui, mostrava cenas do Bolsonaro dizendo, sabe, atrocidades, mostrava cenas e as pessoas vinham no comentário dizer: aê, mito, é por isso que eu quero votar em você. E eu ficava assim, pô, não é possível. Eu estou mostrando aqui o cara falando que queria fuzilar a petralhada. Eu estou mostrando aqui o cara falando que quer dar um golpe de Estado no Brasil. Eu estou aqui mostrando que ele quer uma guerra civil. Como é que a pessoa aplaude isso? Como é que a pessoa ouve isso e ainda acha que é razoável o negócio? E muita gente supõe, né, que essa grande visibilidade que o Bolsonaro recebeu ao longo da campanha eleitoral de 2018, de muita gente criticando e mostrando cenas, mostrando imagens dele, tenha contribuído de um modo para que ele se elegesse. Eu realmente não sei. Como eu falei, essa grande pergunta que perpassou todos esses anos. Como abordar a desinformação, como abordar o erro, como abordar a teoria conspiratória, como abordar, sabe, a mentira, como abordar essas bizarrices da política brasileira, sem ao mesmo tempo dar visibilidade para essas bizarrices. Sem ao mesmo tempo legitimar essas bizarrices. E certamente não se faz isso trazendo a pessoa no meu canal. Certamente eu não vou dar palco para alguém que propaga falsidades. Isso é um contrassenso, na verdade. Isso para mim é irracional. E esse raciocínio, que era sobre o nazismo, na verdade, né, foi degringolando a tal ponto que eu perguntei para o Glenn: quer dizer que eu preciso envolver o Hitler se eu quiser criticá-lo? Eu precisaria trazer o Hitler aqui no meu canal para falar sobre o Hitler, para poder criticar a postura do Hitler? Daí o Glenn respondeu: sim, é a mesma coisa. Eu não entendi, né? Eu não entendi. Eu não sei se entendi. Como faria isso? Como eu chamaria o Hitler para poder falar no meu canal aqui? Daí o Glenn respondeu: Hitler está morto e, portanto, você não pode convidá-lo para responder às suas críticas. O autor desse artigo da Folha está vivo e é muito capaz de se engajar numa discussão séria de seus argumentos, numa perspectiva judaica. E eu asseguro para você, gente, se Hitler estivesse vivo e fosse capaz de responder às críticas feitas a ele, ele não viria no meu canal. Não viria. Não viria porque, sinceramente, eu jamais abriria o espaço tão duramente conquistado aqui no YouTube, tão duramente conquistado, para trazer nazista, para trazer negacionista do Holocausto, para trazer conspiracionistas, para trazer pessoas que desinformam, antivacina. Jamais faria isso. Isso aqui é usar uma plataforma de comunicação para prejudicar o debate e desinformar as pessoas. Para confundir as pessoas, para causar ruído nas pessoas. É isso que fazia, por exemplo, o grande debate da CNN. Era pôr uma pessoa que conhecia um assunto, do outro lado do Caio Coppola, dizendo as maiores bobagens e criando uma falsa equivalência entre a informação. É isso que muitos debates fazem, inclusive. É pôr um especialista no assunto e alguém falando bobagens e tentar equiparar as duas opiniões como se fossem igualmente válidas.
Isso é uma distorção do debate, isso é uma distorção do debate público, isso é uma distorção da troca de ideias, inclusive. E vamos além disso, inclusive. Porque como eu falei sobre essa culpa por associação, se você faz isso, se você convida um nazista para falar no seu canal, além de você dar visibilidade para as ideias esdrúxulas, perigosas, genocidas dessas pessoas, além disso, você está se associando a isso, né? Bem, tem aquela expressão, né, que se tem numa mesa 10 pessoas, senta um nazista e ninguém se levanta, tem 11 nazistas na mesa. Basicamente é isso. Se você está ali junto, sem se horrorizar diante do horror, você faz parte do horror. Você está compactuando com o horror. Você é conivente com o horror. Você está em conluio com o horror. E essa é a grande questão também que envolvia a Guerra Mundial. Essa é a grande questão que envolvia os alemães na Alemanha nazista. Porque muitos deles não eram nazistas. Muitos deles não eram partidários do nazismo. Mas tinham medo. Foram coniventes. Não se opuseram ao regime autoritário. Não se opuseram ao massacre. Sabiam o que estava acontecendo, mas simplesmente lavaram as mãos. Porque, bem, eu não sou judeu. Pra mim não faz diferença. Mas, só para concluir esse vídeo aqui, o que a gente tem visto agora é o MBL sentindo o gosto do próprio remédio. Eles estão agora sentindo na pele o que eles fizeram com outras pessoas. Então é um pouco curioso ver aqui a dinâmica do negócio, né? Como eles estão acuados agora, sabe, nas cordas, tentando se defender, algo que eles sempre fizeram com os outros. Inclusive, por exemplo, basta pensar, né? Campanha eleitoral do Mamãe Falei para prefeito de São Paulo, ele atacando o padre Júlio Lancelotti. Então é o que eles fazem, eles encontram um alvo e vão massacrando aquela pessoa ali exaustivamente. E agora é eles que estão na berlinda. E está respingando no Sérgio Moro, no candidato deles. Agora eles que se virem para se descontaminar. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre essa história aí do Sérgio Moro, tendo que responder, né, sobre a gafe, entre aspas, a gafe verbal do Kim Kataguiri. Diga no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. E aí, meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho, esse amigo tão querido, eu tenho um convite muito especial para vocês hoje. No dia 17 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Leonardo Boff vai nos dar um presente. A aula Que virtudes devemos cultivar no tempo pós-pandemia? Uma aula incrível, onde Leonardo Boff vai conversar com a gente sobre as práticas que a gente deveria ter nesse momento pós-pandemia para viver num mundo mais harmônico. A cultura da paz, a hospitalidade e as outras coisas que a gente deveria ter como princípios para poder sonhar com um mundo melhor. Para você não perder essa aula, que é um presente e vai acontecer ao vivo, não deixe de se inscrever agora no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. E depois fique atento no seu e-mail. Vai chegar um e-mail para você poder confirmar sua presença. Uma aula gratuita, ao vivo, abençoada e especial para todos nós que sonhamos com um mundo melhor. Se inscreve agora, não perde essa chance não.